dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Tudo foi remido, preparado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem faça, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Coração ardente, a ouvir e a você. Todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Deus ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, preparado para vencer e reinar com Ele. Canta comigo assim. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem faça, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. A paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil.
América do Sul. É um prazer. Já estou vendo que já tem muita gente já nos assistindo. Eu fico muito feliz e agradeço. Você que está assistindo, me siga no Face, clica aí no sininho e compartilhe também para que eu possa saber que você está online, está me assistindo. Cada vez que eu lançar, que eu colocar os avisos, você saberá que hora eu vou estar online para a sua participação. Eu quero orar nesse instante para que Deus possa abençoar, que essas lives sejam de bênção para todos vocês. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade que tu nos concedes de estar na tua santa e bendita presença. Pedimos, Deus, que o teu poder se manifeste na vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Senhor, onde quer que elas estejam, agora, nesse momento, e aquelas que hão de assistir através dos vídeos. Que o teu poder possa se manifestar, Senhor, agindo de maneira especial sobre as suas vidas, no nome de Jesus. Amém. A gente quer saudar os irmãos lá de Santa Bárbara, Água Fria, nos Estados Unidos, em New Jersey, Itanhaém, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Mato Grosso do Sul, Itaporã, Campo Novo do Pareci, Mato Grosso, João Pessoa, na Paraíba, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Camaçari, Itaparica, Euclides da Cunha, Severino Melo, no Rio Grande do Norte, Periperi, Palveri, São Paulo, também São Bernardo do Campo, São Paulo, tem alguém que está nos assistindo lá, eu fico feliz de saber que tem gente também nos assistindo. Aí em Salvador, muita gente, São Carlos do Oeste, Santa Catarina, Jaboatão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Gandu, Barra do Bugre, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Recife, Angola, na África, em Uíge, Cabo do Santo Agostinho, Hortolândia, São Paulo, Bonito, Pernambuco, Planalto, a gente está nos assistindo também. Também aqui em Santa Catarina, repito, Blumenau, Santa Catarina, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Santo Antônio da Patrulha, São Paulo, Feira de Santana, Milagres, Serra do Espírito Santo, Barcelona no Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Olha quanta gente bonita está nos assistindo, a gente fica muito feliz de ter vocês como nossos assistentes. Rio Branco, no Acre, cidade de Veracruz, cidade de Rio Verde, Goiás, Teresina, Piauí, Independência, no Ceará, Ceilândia, em Distrito Federal, São Miguel do Araguaia, Goiás, Brasília, Ituaçu, Mutuípe, Igarapé-Açu, Pará, Sergipe, Ipatinga, Minas Gerais, Rio Parnaíba, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Paraíba, Nazaré, aqui na Bahia, também Santa Cruz, em Pernambuco, Paraná, Anápolis, Goiás, Teófilo Otoni, Periperi, no Piauí, Coração de Maria, Curitiba, Mesquita, no Rio de Janeiro, também Rio de Janeiro, na capital, Rio Negro, no Paraná, Palmas, Tocantins, Conceição das Alagoas, Minas Gerais, Valparaíso de Goiás, Campo Mourão, Paraná, Buenos Aires. A gente fica feliz de ver todas essas pessoas que nos assistem, também no Japão, nos Estados Unidos. Nós ficamos muito felizes de ter essas pessoas todas nos assistindo. Por hoje eu quero também saludar a todos os nossos amigos de língua espanhola. Allá en el Ecuador tenemos al pastor Patricio, su pareja, hermana Mayuyi, y también hermana Patricia Cervallos. Ella está ya haciendo un trabajo muy grandioso para Dios y sus hijas Lady y Delsa. Muitas graças, irmãos, por sua assistência. Também em Argentina temos vários irmãos que estão nos assistindo. Perto de eu também quero saludar
los amados asistentes de língua inglesa. I went to greet of the also assistant friend, but new and fair with the Lord and holy and glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Assembly of God of São Gonçalo dos Campos, Bahia, South America, Brasil. A gente está nesses últimas lives ministrando sobre a vida emocional da igreja. Já vimos sobre depressão, sobre nojo, ira, enfim, todas essas nuances do comportamento humano, que às vezes a gente, como pregadores, como ministradores da palavra, deixamos de lado. E aí estamos vendo esses dias, mostrando que a igreja, além de ser um corpo místico, é também um corpo físico. Aí eu já tracei a diferença que há entre pessoa e indivíduo. Pessoa faz parte do gênero humano, mas indivíduo é um ser único. E eu tenho dito aqui que é um ser indivisível, conforme está em Lucas 2:52. Ali está Jesus, o seu ser. E Jesus é o grande exemplo de alguém que viveu, que sabe o que é que os sentimentos, gente, foram dádivas que Deus deu para o ser humano. Se não fosse o sentimento, nós não passaríamos de postes, ok? Os sentimentos que faz com que a vida torne feliz. Sentimento de alegria, de tristeza, de ódio, de ciúme, de inveja, são elementos que fazem parte da vida sentimental de cada pessoa. E os pastores precisam de atentar para esse tipo de carência que a igreja tem. E aí entramos nos temperamentos, que é uma das coisas que classifica ou caracteriza o ser humano e que nem sempre conseguimos adentrar. Então já vimos a importância dos temperamentos, e já vimos Pedro, o sanguíneo, e hoje veremos Paulo, o apóstolo colérico, que é a segunda classe de temperamentos que a gente já verificou. E para esse texto, para esse assunto, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 9 a 15. Vou ler aqui na sua íntegra. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu participar ou praticar muitos atos. Aqui quem está falando é o Paulo colérico. Ele estava perante uma autoridade muito famosa da época, né? O que também fiz em Jerusalém, ele contando sua história. E, havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Ele não matava, mas ele ali aprovava. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Paulo está contando aqui, gente, tá? Narrando na primeira pessoa, né? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Ó, primeira pessoa, Paulo contando. Sobre o que indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais sacerdotes, verso 12, verso 13, ao meio-dia, ó rei, tá vendo? Está falando com o rei Agripa. Vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo, esse colérico. Veremos aqui a importância de conhecermos as nuances dos temperamentos. Quando a gente conhece as nuances do temperamento, a gente melhora a nossa comunicação, não só conosco mesmo, mas também com o nosso próximo. Dentre as inúmeras
inúmeros benefícios de conhecer o seu temperamento e dos que o cercam, está a capacidade apurada de compreender melhor o outro e os seus movimentos interiores para, consequentemente, tratá-lo com mais justiça. No que diz respeito a nós mesmos, a prática da santidade consiste em cultivar as boas qualidades do nosso temperamento e combater suas deficiências. Já vimos que o temperamento tem o seu lado, o lado bom e também qualidades e deficiências. O temperamento pode ser inato no homem, ao homem, não pode ser trocado ao longo do tempo, pode ser controlado. Como já vimos ontem, o caso de Pedro, o apóstolo sanguíneo, como o Espírito Santo lapidou o apóstolo, controlando os impulsos ruins dele, canalizando tudo de bom que também há no temperamento sanguíneo, para o bem de Deus e o seu reino. O precursor do assunto hoje, conhecido como temperamento, é nada menos do que o maior médico da antiguidade, que já falamos aqui, Hipócrates, escreveu 460 e 367 a.C. Ele os separou de acordo com a característica fisiológica que o nome indica. Aí o sangue é o sanguíneo, a fleuma é o fleumático, a bile é amarela, é o colérico ou o belicoso, nesse caso a bile negra, que é o melancólico. Veremos aqui as características do colérico. A pessoa que tem temperamento colérico é dominante, independente, líder nato, cheio de energia, resolve os problemas, transformando ideias em fatos reais. Outras características marcantes são a impetuosidade, a força de vontade, praticidade, a confiança. É um indivíduo extrovertido, o colérico, né? Mas não tanto quanto a pessoa do temperamento sanguíneo é. Pois bem, vamos ver agora essas nuances do temperamento colérico aplicadas a esse apóstolo que todos conhecem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o colérico. O apóstolo Paulo, o colérico, é um personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico que se tem conhecimento. Ele é, de fato, excelente exemplo da maneira como o Espírito Santo modifica uma pessoa de vontade ruim após sua conversão. Saulo de Tarso era um colérico de aprimorada educação. Ele foi formado aos pés de Gamaliel e com muita religiosidade. Você vai ver uma coisa aqui interessante. Aparece na história bíblica participando do apedrejamento de Estevão, como está em Atos 7, 54 a 58. Especialmente 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, verso 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Verso 56 diz, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo, o que nos indica ser ele o líder do grupo. Dá para você ir se ligando aí. Estudiosos afirmam que ele era membro do Sinédrio, do Conselho dos 70 Anciãos de Israel. Poucas das atividades de Saulo, anteriores à sua conversão, são mencionadas. Quase 95% das suas experiências ocorreram, quer dizer, caracteriza como colérico, ocorreram após a sua transformação. Antes de mais nada, deve-se falar que a maior parte dos maiores ditadores do mundo eram coléricos, todos malvados. Saulo dirigiu a grande perseguição ao povo de Deus. Ele tinha ódio e grande aversão e procurava destruí-los sem misericórdia
em nome da religião. Olha bem isso aqui, gente. Ele o era totalmente. Ele tinha fortes tendências à astúcia, à ardilosidade, e talvez fizesse já parte do sinédrio, conforme já falei aí um pouco mais atrás. Logo que aparece pela primeira vez nas narrações das Escrituras, ele já está a apedrejar Estevão, um fiel servo de Deus. Veja o que é capaz de fazer um colérico. Ocorre que Saulo já era um homem religioso, mas o caráter frio, malvado, insensível do colérico e o impulsivo Paulo levou a liderar a tortura deste homem de Deus, Estevão. Mas no caminho de Damasco, graças a Deus que houve uma conversão. Mas você pode ver, ele é religioso, no entretanto, as nuances do seu temperamento de colérico não impediram dele matar, dele consentir na morte de um homem como Estevão. Um homem desse, um homem de Deus. Chegou a ter essa visão, Jesus em pé, entendeu? Para você ter uma ideia de que essa questão de temperamento é uma coisa muito séria. Você que é colérico, ó, vigia, viu? Vigia, pelo amor de Deus. Mas, vamos ver aqui, quais são esses destaques que podemos ver na vida do colérico, especialmente na vida de Paulo. Primeiro, o colérico tem uma grande força de vontade. E Paulo tinha isso. Esta é uma das características muito fortes dos coléricos. Ele é determinado, insistente, e por isso prossegue até atingir seu alvo. Enquanto ele não consegue, ele não dá por quieto. Por isso, em diversas cartas, como em 1 Coríntios 9, versos 24 a 27, Paulo fala em seguir para um alvo, que é Cristo, como atleta, que corre em um estádio para alcançar o alvo. Sua autodisciplina e domínio são fortíssimos. Todo colérico tem essa força de vontade incrível. Muito bem. Eu já falei essa semana que nada melhor do que você trabalhar com um colérico. Ele está pronto. Ele não mede dificuldade, não. É terrível. Agora vem aqui um outro lado. Paulo era intolerante. A intolerância faz parte do temperamento colérico. A intolerância é um traço marcante no colérico. Em Atos 16, versos 36 a 40, Paulo não admite que João, sobrinho de Barnabé, continue a viagem com eles, já que este os havia deixado em Perge. Presta atenção, em pleno avivamento da guerra em Antioquia, Paulo começou uma intriga. O colérico tem esse lado. Isso provoca uma ruptura entre Barnabé e Paulo. Em Atos 23, Paulo fora preso e levado ao sinédrio, e tendo sido repreendido pelo sumo sacerdote, no começo da sua fala, ele respondeu: Deus há de ferir-te, hipócrita. Tu estás sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda-me agredir? Olha como ele era ousado. Paulo tinha aliás, todo colérico tem essa ousadia, essa intrepidez, essa intolerância. Ele não sabia que falava como sacerdote. E rompeu sua explosão de cólera. Deu para entender? Esse ímpeto colérico é demais. E todos os coléricos que estão me assistindo têm que ter cuidado. Autossuficiência. Paulo era autossuficiente, como todo colérico. Sempre que servia em alguma cidade, Paulo exercia sua profissão de fabricante de tendas. Ele não dependia da renda do trabalho apostólico, apesar de reconhecê-la como lícita e justa. O colérico gosta de ser independente e seguir sozinho, como em Atos capítulo 12. Em Atenas, quando Paulo pregava sozinho, em Ágora da cidade, há milhares de gregos. O colérico deve tomar cuidado, pois com toda esta autossuficiência, ele pode se gloriar e querer méritos próprios. É um perigo grande para quem é colérico. Só quando humilhado, tá vendo? Só quando humilhado pelas adversidades,
é que o colérico responde ao convite do dom da vida que é eterna. Foi por isso necessário uma luz do céu cegar Paulo para que ele pudesse se converter. Olha, Jesus viu que não tinha outra alternativa senão usar esse anzol, que foi a cegueira de Paulo. Quem bem conhece o colérico é Deus. E Deus tem os seus anzóis e sabe como fisgar o colérico nessas enrascadas que a sua natureza fria e calculista acostuma arrumar. Deus sabe trabalhar com isso aí. Ó, o anzol. Deus tem muitas formas de anzóis, de mutilação. Nesse lugar, o próprio Jesus teve que cercá-lo com aquela luz, que ele caiu cego. Senão ele não obedecia, não. Era duro. O colérico é assim, intransigente. E caindo nós todos por terra, Paulo contando ainda, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, é Paulo narrando, quem és, Senhor? Paulo está falando com Agripa. E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 26, 14 e 15. Uma outra coisa que caracteriza o colérico é o dinamismo. Todo colérico é dinâmico. O colérico tem uma capacidade inata para a liderança. Ontem vimos que o sanguíneo não é capaz, não tem capacidade para liderar, mas o colérico sim. Em Atos 11, versos 25 e 26, vemos que Barnabé era o cristão mais antigo que convidara Saulo recém-convertido. Deu para entender? Saulo novo convertido, mas já foi chamado para a liderança. Depois de algum tempo, já víamos Paulo se destacar e o grupo ser denominado Paulo e seus companheiros. Em Atos 27, versos 13 a 25, durante a viagem a Roma, estando cativo em um navio, uma grande tempestade os pegou no mar. Estando desesperada toda a tripulação, Paulo não. Paulo os admoestou, ele tomou as rédeas, até os marinheiros experientes ficaram apavorados com aquela tempestade. Paulo estava na dele, tomou a palavra e liderou. Calma, gente, aí você vai ver essa história no capítulo 22 de Atos. Então, Paulo era um brilhante pregador da palavra, sendo ele ousado frente a judeus que odiavam Cristo, mostrando o seu relacionamento com ele. Chegou a enfrentar Tértulo, Félix, Agripa. O homem era demais. Se você é colérico, tem essa boa qualidade, gente. Esse dinamismo é dinâmico, forte, com coragem. Uma outra coisa que caracteriza o colérico é a praticidade. Paulo era um homem prático. Além das cartas de Paulo estarem cheias de conselhos de direcionamento, eles possuem outros tantos sobre praticidade. Os coléricos são comunicadores compulsivos e seus discursos são geralmente longos. Olhe bem isso aqui, mas consegue deixar os ouvintes interessados. Ele tem uma dinâmica que ele atrai os ouvintes. E lá em 20, verso 1 de Atos dos Apóstolos, vai haver um incidente. Uma prova está aí em Atos 20, verso 1. Estando pregando em Troade, Paulo prolongou seu discurso até meia-noite. E o coitado do moço chamado Eutico cochilou durante a palestra, a pregação, caiu numa janela do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, com frieza, foi lá, orou pelo rapaz, mas não parou o sermão, não. Paulo debruçou-se sobre ele e, não se deixando intimidar, por isso, prolongou o seu discurso até o romper da manhã, ao romper do dia. Isso aí é uma característica muito básica de como é prático o colérico. Uma outra coisa que caracteriza o colérico ele é líder de campanhas. O colérico tem o dom de fazer palestras, instigar movimentos reformadores. Ele é cabeça dura, viu? Todo colérico é cabeça dura.
e indiferente às opiniões alheias. Ele tampouco se cala perante as injustiças. Em Gálatas 2, verso 11 a 14, ele repreendeu quem? Pedro. Era um dos líderes da igreja. Ele repreendeu Pedro por este ter deixado de comer com os gentios por ver chegar os da circuncisão. Paulo tinha essa capacidade, cabeça dura, aliás. Todo colérico isso é cabeça dura, porque quase todo colérico tem a testa descoberta, testa livre. Isso é sinal de dureza, sinal de que a pessoa é cabeça dura. Mas também o colérico é controverso. Paulo era controversista. Os coléricos são pessoas motivos de diversas controvérsias. Ou as pessoas os odeiam demais, ou as amam. Não tem aqui um meio intermediário. Ou odeia ele por causa das controvérsias, ou amam. Paulo foi muito odiado. Um dos apóstolos mais odiados por causa das suas controvérsias. Havia até uma delegação de judeus zelosos o perseguindo em busca da sua morte. Mas, por outro lado, Lucas e Timóteo amavam-no fervorosamente. A controvérsia dele gerava esses dois tipos de reações, contra e a favor. Ok? Motivação. Pensa aí, todo colérico é uma pessoa motivada. E Paulo era. Paulo foi o ser humano mais otimista que o mundo já conheceu. Ele avançou sem recursos humanos a lugares desconhecidos, levados pela convicção de Deus. Aí você pode ver, Paulo queria ir até a Espanha, que a Espanha era o último rincão do império. Ele não conseguiu chegar, não sabe se ele chegou lá, mas ele queria chegar lá. Era um homem motivado. Paulo, em 2 Coríntios 11, vemos aí uma lista de padecimento que Paulo sofreu. Ele fala assim, ó, muitas vezes vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites, menos um, 3 vezes flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, viagens sem conta, exposto a perigos de rios e de salteadores. Mas a paz faz com que Paulo tenha uma motivação extraordinária, como acontece com todo o colérico. Aí vamos ver que ele escreve lá ao Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para o alvo, para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja aí, essa motivação que caracteriza o colérico, e Paulo tinha essa motivação. Mas, o que faz o apóstolo ser tão motivado? Ele traçava metas contínuas. Em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Quem tem essas metas definidas, não se abatem não. Especialmente o colérico. Uma outra coisa que Paulo dava um show, paz e alegria. O colérico só sente a paz quando está envolvido em um redemoinho de atividades. Ele não pode ficar, ele tem muita energia, tem que estar ocupado. O Espírito Santo modificou o apóstolo de tal forma que ele percebeu que a paz não depende das circunstâncias externas. Paulo estava em plena paz quando foi encerrado e impedido de proclamar o evangelho. Lá em Filipenses 4, verso 11 e 12, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, tanto de fartura como de escassez. Olha essa paz que o apóstolo tinha, como todo colérico, essa alegria. Gente,
Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ok? A outra coisa que Paulo possuía era a amabilidade. Então, tem amor e tem amabilidade. O amor é teórico, a amabilidade já é a prática. Um colérico não é bondoso e gentil por natureza. Olha bem isso aqui. Mas, movido pelo Espírito, ele pode apresentar essas características. Não é dele, não. Mas ele pode desenvolver isso aí. Apesar de ter recriminado Barnabé e Marcos, lá no capítulo 13 de Atos, depois ele escreve: toma Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Está vendo como Paulo, ele tinha essa amabilidade, apesar de ser explosivo, ser frio, calculista. Mas agora, no final, ele pede aquele Marcos que causou aquele desconforto entre Paulo e Barnabé. Agora, Paulo está pedindo para ele vir. Ele apresenta uma atitude até agradável em relação às mulheres no capítulo 16. Ele cita aquelas mulheres todas. Você vê com que carinho Paulo escreve o capítulo 16 de Romanos. Uma outra coisa que caracteriza Paulo é a humildade. Isso aqui, gente, a gente tem que entender que todo homem que quer ser usado por Deus tem que ser humilde. Em certa feita, Paulo e Barnabé são aclamados deuses pelo povo de Listra. Revoltados, os apóstolos rasgaram suas vestes e asseveraram que eram apenas humanos e não aceitou a adoração. Foram até apedrejados. Os milagres que ele fazia, o povo queria aclamá-lo como deuses. Revoltados, os apóstolos rasgaram suas vestes e não quiseram. Aí foram apedrejados. Uma oportunidade de se fazer passar por um Deus teria sido naturalmente aproveitada e explorada por um colérico carnal. Mas Paulo agora está convertido. Se Paulo não tivesse convertido, isso aqui é café pequeno para quem é colérico. Gosta de ser paparicado, ser aclamado. Mas olha o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 12, verso 7. E que 2 Coríntios 12, verso 7. Para não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Aí Paulo está se referindo aqui àquelas visões que ele teve, foi ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não era lícito se revelar ao homem. Mas ele disse que foi dado aquele espírito para que ele não se exaltasse. Ó, um colérico fora da conversão, ele vai aceitar isso aqui como glória, vai contar como vantagem. Mas Paulo agora está vivendo debaixo de uma outra égide, a égide do Espírito, que é capaz de lapidar essas pedras preciosas, tornando-as úteis ao uso de Deus. Paulo orou para que o espinho fosse removido. Ele orou 3 vezes. O que aconteceu? Deus falou com ele que aquilo é para ele ficar humilde. Paulo entregou incondicionalmente sua vontade férrea e seus pecados, aos seus pecados do homem colérico, a Jesus na estrada de Damasco. Paulo estava convertido. Aí se cumpriu em Mateus 10, 39, que diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então Paulo aqui dá um show, mas isso tudo ficou lá no caminho quando ele se converteu. Deu para entender, gente, essas nuances da vida do colérico, é muito bom colocá-las na disposição do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa transliterar. Aí não pode ser modificado. Isso é a nossa marca registrada. Mas o Espírito Santo pode lapidá-las, entendeu? Para servi-las ao bem do reino e da obra. Vimos então que o temperamento colérico tem todas essas características. Vou fazer aqui um resumo. O temperamento colérico, ou seja, a pessoa que tem esse tipo de temperamento, pode apresentar as seguintes características. Vou aqui só fazer um resumo para você.
Primeiro, as emoções do colérico. Ó, líder nato. A gente já viu aqui as emoções que faz parte do elemento emocional ou psicossomático do ser humano. É diferente lá do lado espiritual. Aqui o lado fisiológico, o lado emocional. Então, ele é um líder nato, dinâmico e ativo. Ele tem uma necessidade compulsiva de mudanças, precisa corrigir erros, ele tem vontade própria, forte e decisiva, sem emoção. O colérico é frio, calculista, não se abate facilmente. Isso é grande trunfo do colérico. Independente, autossuficiente, ele não depende de ninguém não. Se aparecer ele consegue liderar, mas não depende de ninguém. Esbancha confiança, pode fazer funcionar qualquer coisa. Ele tem esse dinamismo. Vejamos agora o colérico como pai e como mãe. Exerce liderança sólida. Pai rígido, mãe rígida. Estabelece metas. Meu pai era colérico. E éramos 12 filhos e ele amanhecia, ele dava tarefa a todo mundo. Tá vendo? O colérico faz isso. Motiva a família, a ação. Sempre tem a resposta certa. Organiza o lar. É impetuoso. É genioso. Tendente à aspereza e crueldade. Não ouve os filhos. Não. Os filhos que tem que ouvi-lo. Isso aqui é forte, gente. Os filhos têm que fazer só o que ele manda. Não tolera erros. Vaidoso. Não sabe disciplinar. Decide pelos filhos, impõe e é insensível. Você está casada com um marido que é colérico, vigia, viu? Ele é insensível, ele não tem essa sensibilidade que tem o sanguíneo, não. O colérico no trabalho, vamos ver a sua atividade agora. Orientado por metas, muito detalhista. Tem uma visão global, ele não olha só aqui, ele tem uma visão muito ampla. Organiza bem seu trabalho, procura soluções práticas, agiliza-se rapidamente, delega tarefas, insiste na produção, estimula atividades, prospera debaixo de oposição. Quanto mais está sendo perseguido, ele está prosperando. Realiza metas, ativista, prático, dificuldade em exercer trabalhos, é minucioso e preciso. Quem trabalha com colérico sabe muito bem isso aqui. Agora vamos ver aqui o colérico como amigo. Quase não precisa de amigo. Ele não vai chegar a fazer amigo, não. Trabalha para uma atividade em grupo. Se tiver, ele arrebanha. Lidera e organiza. Geralmente está certo. Nunca está errado. Sempre está certo. Ele quer sempre estar certo. Sobressai-se nas emergências. Pouco importa a opinião dos outros. Eficiente, prático, independente, energético, resoluto e pouco gentil. Ele é simplesmente frio, calculista. Não tem sensibilidade com ele, não. Principais defeitos do colérico: sarcástico, pronto para zombar. Prepotente, intolerante, autossuficiente, insensível, controversista, astucioso, impaciente, argumentador. Aí você vai ver. E nas profissões, ele consegue ser bom diretor de empresas, bons generais, construtores, soldados voluntários, políticos, administradores bons. O colérico tem todas essas nuances. Que Deus abençoe os coléricos. Eu quero que você seja igual a Paulo. Paulo foi muito bem usado por Deus, porque ele
submeteu-se à direção do Espírito Santo. Salvador, não sei por onde andar, preciso seu amor e a paz que tem pra dar. Preciso, sim, preciso sempre estar com Cristo, seguro estarei com Jesus, Senhor e Rei, servindo ao meu Jesus, fazendo o seu querer. Terei a sua luz, vivendo com prazer. Preciso, sim, preciso sempre estar com Cristo, seguro estarei com Jesus, Senhor e Rei, seguro estarei com Jesus. Deu para entender, gente? Não adianta a gente querer achar que todo mundo deve ser igual. Não é não. Cada pessoa tem o seu perfil. E o temperamento é aquela coisa nata. Nasce com você. Aí as mulheres que ainda estão engravidando, ou as que já tiveram essa missão, pode perceber. A criança colérica, já do ventre, já está mostrando que ela será colérica, inquieta. Quando se vê, estou na igreja pregando, aí sinto que a mulher grávida, ela lá vê logo que está vendo algum movimento estranho lá no ventre. Essas pessoas, cada pessoa tem um jeito de ser. E não adianta a gente querer que ser diferente. Não. Então, pastor Isaías, como na prática da psicanálise, quando eu quero uma pessoa para um trabalho na igreja, eu chamo a pessoa, dou um questionário para ela preencher. E nesse questionário a gente percebe o comportamento, o temperamento, a forma de ser, de agir. Eu já disse aos irmãos que isso também se verifica na vida cristã, na hora que vai orar, na hora que vai cantar, na relação interpessoal. Você vê um irmão, fica zangado porque o irmão passa, não lhe saúda. O colérico não é muito bom de saudar, não. Quando eu cheguei da África, voltando à obra missionária, o pastor Severino Soares me pediu para fazer 2 visitas a 2 camaradas lá de Feira de Santana. Um estava sem congregar. E quando eu cheguei lá, sabe o que era? Ele passou pelo pastor Severino Soares, não saudou, mas não foi de maldade. Ele quase desvia da igreja. Mas o colérico é assim. Severino Soares era colérico. E o colérico não me chegaram a saudar. Aí não é meloso igual o sanguíneo. O sanguíneo chega perto, pega na mão, bate no seu ombro. É importante isso.
Quando o colega vai ter uma oportunidade, ele gosta de exortar. É duro. Em São Paulo, uma das igrejas estava em festa. E o pastor deu a oportunidade a um irmão para dar um testemunho. Um irmão colérico. Ele foi até a frente, leu a parábola do filho pródigo, e depois que leu, botou a mão na cintura e falou: irmão, tem umas coisas na Bíblia que me dá um ódio. Essa é uma delas. Porque vê um pai besta desse, que o filho mais novo pede a herança, ele feito um besta vai dar? Ah! Se fosse eu, olha, irmão, que testemunho eu estou dando. Eu pegava um pau, dava umas pauladas naquele sem vergonha para ele aprender a respeitar o pai. Colérico. Alguém colérico faz. Então, meu amigo colérico, você tenha cuidado com as suas relações com a sua esposa, relação com seus filhos e com a relação com a igreja. Você precisa pedir ao Espírito Santo para te lapidar. Assim como Paulo. O Espírito Santo fez uma obra. Olha que ele mesmo religioso, saiu espancando, saiu puxando, levando tudo para a cadeia. Ele pegou carta e foi para Damasco furioso para chegar lá e fazer a mesma coisa. E era um homem religioso, gente. Mas para o colérico agir, não depende de nada, não. Ele é assim, frio, calculista, insensível, malvado. Se ele não tiver o Espírito de Deus, Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo. Vamos orar. Pai Celestial, Senhor, obrigado porque Tu nos tens dado essa liberdade de adentrarmos a Tua palavra e descobrir essas nuances que caracterizam cada temperamento com que Tu fizestes o ser humano. Eu te peço para aqueles que estão aí se identificando, Senhor, como coléricos, que eles possam, assim como Paulo, serem lapidados por Ti, Deus, canalizados nas nuances dos seus temperamentos, da sua forma de ser e de agir, sejam canalizados para o bem do Teu reino, da Tua obra. Toma nas Tuas mãos aqueles que vão de assistir essa live, os vídeos que vão ficar aí, Senhor. Cuida de todos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo aqui que tem já muita gente que está nos assistindo, a gente fica muito feliz. Beto Miranda, Francisco lá em Afligido, obrigado Francisco, Rosângela Almeida, Eliana Nunes, Cecília Cidade, obrigado gente pela assistência de vocês. Isaías Júnior, pastor Isaías Júnior em Salvador, obrigado Isaías. Luiz Carlos Sampaio, lá em São Paulo, obrigado Luiz, Deus abençoe, muito obrigado pela Beto Miranda. Um outro abraço para você, Beto, muito obrigado. Ivone Silva está também assistindo, obrigado Ivone. Ladjane, obrigado Nadjane, obrigado Nadjane, um abraço para Osmar, seu esposo. Vanildo Peixoto, obrigado Vanildo. Onélia Tapioã, Deus te abençoe, irmã Onélia. Adna Suzana, lá em São Paulo, obrigado Adna. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua assistência, seus filhos também, meus netos. Cecília Cidade, Conceição da Feira. A Rosa Correia, obrigado Rosa. Olha gente, é bom ter vocês. E mãe Ieda, missionária Ieda, obrigado Ieda. Cecília Tapioã, aliás, Onélia Tapioã, muito obrigado. Pastor Heber, também está nos assistindo, obrigado Heber.
Balbino Pereira, obrigado Balbino. Rosângela Almeida, obrigado Rosângela. Obrigado pela audiência de vocês. Ó, Deus é bom. Eu fico muito feliz de poder estar sendo útil a vocês com essas lives. Amanhã tem mais. Deus abençoe vocês. Que o Espírito de Deus possa esclarecer essas nuances, essas verdades sobre esse lado emocional que é tão importante. E como eu disse, que os sentimentos são dádiva de Deus. A gente não pode subestimar os sentimentos que são importantíssimos para a nossa vida. Esse sentimento é que nos fazem ser pessoas tão indivisíveis como somos. Indivíduos. Portanto, Deus abençoe grandemente a todos. Muito obrigado e cumprimento a todos com a paz sua. Até a próxima. Até amanhã.